E se uma história pudesse ser mais do que só uma história? E se ela fosse, ao mesmo tempo, uma arma e um espelho? Pois é, hoje a gente vai analisar uma narrativa que foi construída exatamente para isso, para contar uma verdade no ambiente onde ser direto, ser franco é muito, muito perigoso. Guarda bem essa frase. Ela é a chave de tudo que vem a seguir. Ela já entrega o jogo. A história que a gente vai ouvir não aponta o dedo, não acusa ninguém diretamente. Não. Ela é mais inteligente. Ela revela a verdade pela reação de quem escuta. É genial. Bom, então vamos lá. Nossa história se passa no lugar chamado Casa da Praça. Um lugar onde, digamos, as aparências enganam. Pensa assim, nas paredes tem palavras lindas, valores nobres pendurados. Mas o que acontece nos bastidores, nas sombras, é outra conversa. E é nesse palco que a gente vai encontrar nossos personagens. Mas, olha, não se apegue a eles como se fossem pessoas reais. O escriba, os vigilantes, a vila. Eles são mais como arquétipos, como símbolos. Cada um tem um papel bem definido numa peça moral que foi, assim, cuidadosamente construída. E agora, vamos ver como essa peça começa. A fábula começa de um jeito bem simples, na verdade. O nosso escriba decide compartilhar o diário dele. Um registro de fatos do dia a dia, nada demais. A intenção não era criar problema. Era só, sabe, ajustar o pulso da comunidade. Só que, em certos lugares, a verdade é vista como uma ameaça. E aí, meu amigo, até um simples diário pode virar uma arma. E aqui está o coração do conflito. Publicamente, nas paredes, palavras como empatia, respeito, lindo, né? Só que nas sombras, a linguagem era bem diferente. Era uma linguagem de manipulação. Aquela frase clássica, pensei que fosses nosso amigo. Ou então, você só está aqui porque eu te trouxe. A ajuda vira uma dívida, a amizade vira uma forma de controle. Pesado. E o que tinha de tão perigoso nesse diário? Não eram acusações, não. Eram pistas. Detalhes soltos. Um armário que vivia molhado, umas marcas esquisitas numa carroça, uma garrafa com um pó suspeito. Coisas que, sozinhas, não dizem nada. Mas o mais grave era o silêncio da gestão. Aquele famoso não vi, não sei, que transforma o descuido em cumplicidade. E então, o clímax. A oradora da roda, com uma voz doce mas uma determinação de ferro, entrega a sentença. E olha que genialidade cruel. Teu ciclo aqui se encerra. Deus te dará novos caminhos. A expulsão disfarçada de bênção. Um ato de violência embrulhado para presente como se fosse um favor divino. É uma verdadeira obra-prima da manipulação. E quando o escriba pediu por clareza, por respostas, a instituição reagiu levantando uma muralha de burocracia. O passo a passo é clássico. Primeiro, ele pede respostas formais. A resposta? Nenhuma. Depois, os registros, os protocolos, simplesmente somem, evaporam. E no lugar da verdade, o que eles oferecem? Fofoca, rumores, silêncio. A burocracia, nesse caso, não é um sistema, é uma arma. Mas o escriba não ia ser simplesmente apagado da história. Ele percebeu que o confronto direto, a briga, seria inútil. Ele estava sendo metodicamente aniquilado. Então a estratégia dele não foi lutar, foi multiplicar. A raiva dele não virou um escândalo, um grito. Virou método. Ele secretamente copia o diário e distribui as páginas. Ele entendeu uma coisa fundamental. A verdade não precisa ser alta para ser ouvida. Ela só precisa estar presente. E, de preferência, em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Ok, até agora a gente viu a história do escriba. Mas a verdadeira genialidade não está no que aconteceu com ele. Está na forma como essa história foi contada. A própria fábula que a gente acabou de ouvir é, na verdade, a ferramenta estratégica. Ela foi meticulosamente projetada. É aqui que a nossa análise muda completamente de foco. A pergunta central deixa de ser o que aconteceu e passa a ser por que contar a história dessa maneira. E se a própria narrativa fosse a arma principal desde o começo? E isso nos leva ao conceito de fábula estratégica. Não é só uma historinha com lição de moral. É um dispositivo de comunicação de alta precisão, projetado para operar em lugares onde falar a verdade na lata é punido severamente. Tá, mas como isso funciona na prática? Para entender, a gente precisa desconstruir essa fábula. Existem 4 regras fundamentais na criação dela. E cada regra funciona ao mesmo tempo como uma camada de proteção e de ataque. A primeira regra é a blindagem jurídica. Ao usar símbolos como o escriba, em vez de nomes reais, a história se posiciona como ficção.
Qualquer pessoa que se reconheça ali está, na verdade, admitindo uma interpretação subjetiva. Não dá para processar o autor. É uma jogada de mestre. Agora, a segunda regra, o espelho moral. É aqui que a coisa fica psicológica. A história é feita de um jeito que os culpados se enxergam nela. O desconforto, a raiva, a negação deles, tudo isso vira a própria confissão. O texto não acusa, ele só reflete. E o reflexo faz todo o trabalho sozinho. A terceira regra é criar uma prova indireta. Em vez de dizer fulano fez isso, a fábula descreve um padrão de comportamento, a manipulação, o silenciamento, o abuso de poder. A própria narrativa se transforma num registro simbólico, que pode ser muito útil em dossiês ou investigações futuras. E, por fim, a quarta regra, a pressão psicológica. Aqui, a própria linguagem é a arma. Usar a ironia, como chamar uma expulsão violenta de bênção, força os responsáveis a confrontar a distância absurda entre as ações deles e a imagem nobre que eles tentam projetar. Então, no final das contas, qual é a grande lição? Essa fábula toda nos deixa com uma metáfora central muito poderosa sobre o que é a verdade e como resistir em tempos de opressão. E este é o ponto-chave. A estratégia do escriba e da própria fábula nunca foi vencer uma batalha direta. A ideia era garantir que a verdade, mesmo em pedaços, sobrevivesse e se espalhasse. Quebrar o espelho não adiantou nada, só criou mais reflexos impossíveis de controlar. No mundo onde a verdade é tantas vezes silenciada, essa fábula oferece um modelo de resistência inteligente. É uma forma de garantir que certas histórias nunca sejam completamente apagadas. E a pergunta que fica pra gente é exatamente essa. Quando o poder tenta calar uma voz, qual é a forma mais criativa de fazê-la ecoar? Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.